Boa noite. Uma alegria todo mundo aqui, né? Querendo aprender, querendo discutir, perguntar. E hoje mais fresquinho, né? Essa semana foi bem mais fresco do que as outras semanas. Queira Deus mandar bastante água para a gente, que a gente está precisando de muita água. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Tiago, né? Porque 50 minutos tem sido pouco para responder tantas questões, né? Pessoal, boa noite. Satisfação para a gente estar aqui. É porque o pessoal está começando a ficar esperto, eles mandam uma pergunta numa folha, só que eles colocam 3, 4 perguntas numa só. Só que a gente também está começando a ficar esperto. O que a gente está fazendo agora? A gente vai tentar, as perguntas anteriores que não conseguimos responder naquele dia, vamos tentar uni-las por assunto, né, todas que se referem ao mesmo tema, para a gente tentar responder o maior número de perguntas possível. Chegou uma aqui, que é a de perdão, eu já vou lê-la, mas eu vou pegar 2 anteriores que falam do mesmo tema. Então a pessoa diz assim, olha, sobre o amor e as paixões, como não sofrer mais por uma pessoa que nos deixou em vida? Como continuar amando sem sofrer? Como aceitar o rompimento? No meu caso, oro pela pessoa, mas sinto ainda muita falta dela. Isso é paixão? Vamos responder. A pessoa endereçou ao Zé Amaral aqui. Zé Amaral, boa noite. Tenho certeza que ele não vai ficar bravo da gente responder, mas depois a pessoa pode encontrar com ele aí, tá? E fazer a pergunta de novo, que eu tenho certeza que ele terá maior satisfação em responder. À luz do Espiritismo, como esquecer um amor que te prejudicou, sem querê-la mal? Né? Eu, no meu caso, oro por ela. Obrigado. Já estou fazendo bastante coisa. Agora a pergunta que chegou hoje. Por que temos tanta dificuldade de pedir perdão? Tenho um amigo que é muito caro, mas sou estourada e falei coisas a ele que ele não gostou. E ele disse também. Só que ele espera que eu peça desculpas, mas isso é muito difícil para mim. Não é só para você, não. Né? Se isso te conforta um pouquinho, não é só para você que é difícil. Eu acho que é difícil para todos nós pedir perdão. Né? Todas as 3 perguntas, elas se referem mais ou menos ao mesmo tema, que é essa questão da gente tentar forçar uma situação que às vezes naquele momento não é para ser, né? Não é para ser no sentido não que o universo não quer que seja, mas que a outra pessoa decidiu não querer. Então você não pode obrigar alguém a ficar do seu lado. Então todas elas estão partindo para o mesmo, né, tema, que é a questão do perdão, e você deixar que as coisas aconteçam, né, quando você já deixou ali claro que você deseja assim, mas todas as partes daquele assunto não quer, né, se a outra parte não quer, é óbvio que você não tem que forçar nada, até porque ninguém vai querer continuar com uma pessoa que ela está ali apenas porque você colocou nela um sentimento de culpa, ou algo nesse sentido. Né? É lógico que a gente espera pessoas que estejam do nosso lado, que também nos amam livremente, também nos amam com todo o coração e com toda a sinceridade. Então é óbvio que a gente não vai forçar uma situação. Por que é tão difícil pedir perdão? Por que é tão difícil você perdoar? E por que é tão difícil, às vezes, você ter que chegar para alguém e pedir o perdão de alguém? Na verdade, né, não existe perdão ao outro. Na verdade, não existe eu ter que perdoar alguém ou alguém ter que me perdoar. Na verdade, só existe auto-perdão. Nós temos uma dificuldade tremenda em pedir perdão para os outros, porque, no fundo, nós não nos auto-perdoamos. Orgulho. O orgulho te impede você ver que você errou numa situação. O orgulho te impede você admitir que você sim pode errar e que você às vezes cometeu esse erro. Quando você não se perdoa, ou seja, o auto-perdão, é óbvio que você não vai perdoar o outro. E é óbvio que você também não terá, às vezes, a humildade de chegar para alguém e pedir o perdão. No fundo, é só uma questão de auto-perdão. É uma questão de você olhar para dentro de você, que você também é capaz de errar, e se você é capaz de errar, você também merece o perdão de alguém. Se você merece o perdão de alguém, é óbvio também a gente tem que tentar, pelo menos, perdoar o outro. Jesus falou isso para Pedro. Pedro estava na mesa, última ceia, Jesus vira e fala, olha, está chegando a hora, um vai me trair. Pedro, na mesma hora, estufa o peito, mestre, mas quem que vai te trair? Eu não vou deixar uma coisa dessa acontecer, né, o homem orgulhoso. Aí Jesus vira para ele e fala assim, ô Pedro, cuidado com o seu telhado, que ele é de vidro, né, muito cuidado. Antes do galo cantar, você também
irá me negar. Então, ou seja, você tem que perdoar, Jesus já estava preparando eles, você tem que perdoar quem vai me trair, porque na verdade você também vai me negar. Ou seja, você também precisa do perdão. Se ele também precisa do perdão, ele tem que perdoar. Sabe qual que é uma boa um bom passo, primeiro passo para você começar a perdoar o outro? Tente compreender as motivações que levaram o outro a errar. Quando você começa a entender quais são as motivações que levaram o outro a errar com você, você começa a criar um processo de empatia, que o perdão ele costuma ficar mais fácil. Você está no trânsito, passa alguém, te dá uma freada, te dá uma cortada. E você, na mesma hora, né? Nossa, mas alguém me cortou, vou mostrar para ele com quantos paus você faz uma canoa. E você vai atrás, vou xingar. Na hora que a pessoa, que você vai passar para ela, a pessoa só abaixa o vidro. Ô, meu amigo, desculpa, eu estou com meu pai aqui infartando, eu estou correndo para levar ele para o hospital. Pronto. Na hora que você entende o motivo dele ter feito aquilo, você ainda até é capaz de escoltar ele até o hospital, né, para ajudar. Então, ou seja, saber quais são as motivações que levaram as pessoas a fazer certas coisas. Isso, gente, nos poupa existências, sabia? Isso nos poupa experiências, porque você não precisa de passar por várias experiências para você aprender a ter que perdoar o outro. Por exemplo, alguém comete algo comigo, uma traição. Eu não sei quais foram as motivações que levaram ela a me trair. Aí, às vezes eu estou numa existência, ou eu preciso de passar por uma existência, onde eu passe pelas mesmas tentações que aquela pessoa passou, para eu saber o quanto foi difícil para ela não me trair. Compreendem o que eu estou querendo dizer? Então, saber do outro. Alguém chega e pisa na sua encravada, você, nossa, mas você já vira e vai xingar. Na hora que você olha, é um cego, é um ceguinho, pisou. Aí você já, opa, né? Saber quais são as motivações, né? Tem até uma pegadinha, essas pegadinhas do Silvio Santos, né? Eu adoro ficar vendo aquilo. Aí tem o Ivo Holanda, ele sai com uma bengala, ia estar na rua, e ele chega e passa, né, passa a bengala nos outros, aí a pessoa vira brava, vai xingar. Na hora que ela vira, vai ver que é um ceguinho, aí ela, opa, já tomou outra atitude. Então, sabe, procurar saber quais são as motivações, isso ajuda, e saber também que nós não somos perfeitos, que a gente vai errar bastante, e se a gente precisa do perdão, gente, a gente é capaz, nós temos a cara deslavada de pedir isso quando a gente reza. Senhor, perdoai os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Né? Nós iremos perdoar assim, nós queremos o perdão de Deus, assim como nós perdoamos o outro. Nós perdoamos mesmo? A gente perdoa mesmo? Então, quando você faz esse trabalho introspectivo, você vai começar a largar essa sua visão, você vai ver que, se você se auto-perdoar de coisas erradas que você fez, o perdão... Vocês me perdoam? Vocês vão ver que o perdão ele vai sair fácil, né? Se você se auto-perdoa, tranquilo. Boa noite, pessoal. É sempre bom estar aqui refletindo. A pergunta que nos chega é a seguinte: o progresso espiritual, moral, deveria ser equivalente ao material, mas geralmente o material vai mais rápido. Isso porque, primeiramente, temos que ter conhecimento da verdade para depois optarmos entre ela e o erro. Por isso, o excelso mestre disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porém, existem pessoas moralmente muito atrasadas. Isso porque são espíritos humanos mais novos? Bom, vamos fazer só uma correção aqui a princípio, porque aqui quando ele fala assim, o progresso espiritual, moral no caso, deveria ser equivalente ao material, eu acho que esse material ele está se referindo ao progresso intelectual. Porque o progresso intelectual, a gente precisa frisar o seguinte, não reside na matéria também. A matéria é só um mecanismo pela qual a gente vai desenvolver as duas asas da evolução, que representam as nossas construções morais e as nossas construções intelectuais, né? Desenvolvendo aí o amor e a sabedoria, como nos fala André Luiz. Então, esse desenvolvimento material aqui no caso, eu acho que a pessoa está se referindo ao desenvolvimento intelectual no caso, né? E aqui ele fala o seguinte, que Jesus conheceis a verdade e ela vos libertará. Porque a gente tem que conhecer a verdade primeiro? Sem dúvida.
Porque o conhecimento, como Allan Kardec propõe, antecede a transformação moral. Porque para que a gente possa ter um livre-arbítrio para poder escolher, isso já subtende uma capacidade intelectiva estruturada dentro de nós. Então, o conhecimento antecede a transformação moral, por quê? Porque o conhecimento ele nos traz responsabilidades. O conhecimento ele nos traz compromisso. Então, é dentro do conhecimento que antecede a transformação moral em que a gente vai poder iluminar, vamos dizer assim, as nossas escolhas, ou então nos comprometer, né? E aqui diz o seguinte: porém, existem pessoas muito atrasadas moralmente. Isso é porque são espíritos humanos mais novos, no caso diz aqui, não necessariamente, mas porque vivenciaram situações diferentes da nossa e extraíram experiências diferentes também. E muitas das vezes vivenciaram as mesmas situações e extraíram experiências diferentes também. Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente pode ser colocado pela providência divina, todos aqui nesse ambiente aqui, para experimentar a escassez material. Vamos dar um exemplo aqui. A gente ser privado dos recursos materiais para que a gente possa desenvolver as nossas qualidades próprias de quem precisa desenvolver a moral nessa situação. Só que todos nós colocados na mesma situação, a gente vai extrair experiências diferentes, né? Então é por isso que uns avançam mais do que outros, porque a gente extrai experiências diferentes. Agora, conforme a gente vai avançando intelectualmente, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se esclarecendo, os nossos compromissos com aquilo que a gente conhece também se tornam maiores. Né? Jesus ele já tem uma frase que diz: a quem mais for dado, muito será cobrado. Né? Então muitos de nós vão falar assim: então vou parar de estudar, porque a quem mais for dado, muito será cobrado, então vou me afastar um pouco dos livros. Né? Mas não, Jesus também acrescenta: aquele que mais tiver, mais ainda lhe será dado. Então o que ele quer dizer com isso? Com aquele que busca se esclarecer, aquele que busca se aperfeiçoar intelectualmente, ele tem um outro preparo para encarar as realidades da vida, porque ele já conhece os mecanismos que movimentam as situações e ele já passa a ter uma aceitação maior, né? Mas geralmente, você está certo aqui que pergunta, a moral ela sempre anda um pouco atrasada. A moral ela é sempre um pouco retardatária. A gente tende a avançar intelectualmente primeiro, e a moral vem sempre correndo atrás. O ideal fosse que caminhassem juntas. Mas como a gente ainda tem as nossas tendências do passado se refletindo no hoje, se torna um pouco conflituoso. É preciso a gente diferenciar o seguinte: com a consciência que a gente já tem, a gente desenvolve na gente boas aspirações. Acho que todos nós aqui temos boas aspirações dentro do conhecimento que a gente já tem da doutrina espírita e a bagagem intelectiva que a gente já traz. Só que boa inspiração nem sempre coincide com boa tendência. Então, às vezes, eu tenho uma boa aspiração, mas a minha tendência é ruim. E aí vem o choque, aí existe o conflito. O ideal seria que as nossas tendências se tornassem boas para que as nossas aspirações encontrassem ressonância também nas nossas tendências. Mas até então é preciso que a gente faça um exercício de autoeducação, de criar bons hábitos, a fim de que naquele exercício de criar bons hábitos eu possa desenvolver qualidades em mim que se reflitam em boas tendências no futuro. Então, através do exercício no hoje, que o conhecimento nos proporciona, em que a gente vai fazendo com que a nossa capacidade intelectiva não nos comprometa espiritualmente falando. Né? Porque quando ela nos compromete, quando o conhecimento ele renega o avanço moral, né, ele despreza a moralidade, o que acontece? A gente costuma a encontrar o sofrimento.
e o sofrimento nos faz retomar o caminho da moralidade que deve acompanhar o desenvolvimento intelectual também, o desenvolvimento da consciência. Então, a pergunta aqui, ela traz mais ou menos isso aqui. Espero ter respondido. Bom ver o entusiasmo que as pessoas respondem às questões, né? Estou pensando até ficar mais perto do Ives e mais longe do Tiago, porque agora mesmo eu recebo um sopapo aqui. Muito bom. As perguntas estão cada vez mais difíceis. Tem um amigo aí que traz as perguntas escritas por computador, que nós vamos ter que trazer um cientista aqui para responder essas questões. Mas vamos lá, tem um aqui que é a seguinte: é verdade que Santo Agostinho disse que antes de criar o céu e a terra, Deus não fazia absolutamente nada? Explique para nós. Está vendo as questões que chegam? Mas é muito interessante mesmo essa questão. E tem um fundo de verdade. Santo Agostinho foi um filósofo de ali por volta de 300 e poucos anos depois de Cristo, né? E ele já era famoso, grande conhecedor da filosofia grega, né? Ele participava já da Roma, na época dos romanos ali. Os romanos ainda eram os conquistadores do mundo, mas os romanos herdaram toda a filosofia grega, inclusive de Platão. Na filosofia, Santo Agostinho é considerado um neoplatônico. E a mãe dele, a Santa Mônica, se converteu ao cristianismo. E foi graças a ela e à bondade dela que o Agostinho tomou conhecimento da doutrina cristã. Então, inicialmente, ele foi um crítico, mas depois, né, a gente sabe, com a influência espiritual, e eu acho que um dia tinha que se escrever uma obra sobre a vida dele, ele foi convertido ao cristianismo. E tem um livro dele, que é o livro mais gostoso da gente ler, é Confissões. Este livro, ele narra como é que foi a conversão dele. E um dos assuntos que Santo Agostinho trabalha é exatamente a questão do tempo, porque perguntam para ele o que Deus fazia antes da criação. Imagina alguém te perguntar isso, o que Deus fazia antes da criação? Isso já na época que ele era bispo, né? Bispo ali do norte da África. E aí ele começa a pensar, e a primeira coisa que ele pensa é o seguinte: o que é o tempo? Aí depois de muito pensar, ele fala assim, primeiro a resposta que ele dá à pergunta, né? O que Deus fazia antes da criação? Ele fala assim, não sei, não sei o que Deus fazia. Mas aí ele vai meditar sobre o tempo. E ele pergunta assim, o que é o tempo? E ele fala uma expressão assim, o tempo todo mundo sabe o que é, né? Mas quando tem que se explicar o que é o tempo, ele não consegue explicar o que é o tempo, de tão imbuído que o tempo é. E ele chega a uma resposta fantástica. Eu acho que uma resposta assim que antecipa a ciência em 2000 anos, porque ele chega à seguinte concepção: que se Deus criou tudo, Deus também criou o tempo. Então, antes da criação, não havia tempo. Então, não tem que se perguntar o que Deus fazia antes da criação, porque antes não existia, o tempo foi criado com a criação. Esse é o entendimento filosófico dele. E hoje, depois da teoria do Big Bang, do surgimento do universo, eles começam também a dizer que o próprio tempo físico surge depois do Big Bang, que antes do Big Bang não teria o tempo como a gente conhece. Agora, o tempo é fascinante, estudar o tempo. Inclusive, tem tudo a ver com o tempo que nós discutimos tanto semana passada, a questão do destino, né? A questão do livre-arbítrio. Então, quem quiser aprofundar no estudo do tempo, Hermínio Corrêa Miranda tem um livro que me deixou doido. Quando eu li ele, eu fiquei doidinho. Chama A Memória e o Tempo.
excelente livro. Tá? Um livro que a gente tem que estudar e, por mais que a gente lê, quanto mais lê, menos entende. Então, é ótimo, sabe? Excelente. Igual diz o Pereirinha, para deixar um grilo na cabeça da gente. Porque é um paradoxo, realmente, como é que Deus e os espíritos superiores podem, por exemplo, fazer aquele fenômeno de pré-cognição. Se existe pré-cognição, o futuro já existe. Se o futuro já existe, Maktub, está escrito. Se está escrito, o livre-arbítrio não existe. Mas o livre-arbítrio existe. Então, dá um nó na cabeça da gente. É realmente um nó. Muito interessante. Livro Memória e o Tempo, de Hermínio Correia Miranda. É possível sentirmos cheiros juntamente com a presença dos espíritos? É possível. Você vai encontrar isso, né, a pessoa que fez a pergunta, quem quer saber mais um pouco sobre esse assunto, no capítulo 10 do livro dos médiuns, tem um tema lá que chama assim, da natureza das comunicações. Aí o Kardec ele inicia esse tema dizendo assim, olha, os espíritos se fazem impressionar de diversas maneiras. Então, a nossa visão pelas aparições, ao nosso tato pelas impressões tangíveis, a nossa audição pelos ruídos e ao nosso olfato pelos odores. Então, ou seja, os espíritos também podem, sim, se fazer perceber pelos cheiros, só que o Kardec ele não estuda muito essa parte, porque logo embaixo, lá nesse tema, da natureza das comunicações, ele já fala assim, só que este último, que era o caso dos odores, dos cheiros, ele fala assim, ele é muito difícil porque ele é muito subjetivo, então ele é muito difícil de estudar, então nós não nos deteremos tanto nele. Então, na obra, né, no Espiritismo mesmo, na codificação, você não vai ver ele falando muito dessa questão, mas ele fala assim que os espíritos podem nos impressionar pelos cheiros, e a gente sabe que sim. Por exemplo, no livro dos médiuns tem um exemplo, vocês também vão encontrar lá, que chama-se, olha, o homem da tabaqueira. Só você colocar isso lá no livro dos médiuns, o homem da tabaqueira. O que é isso? O homem, ele estava vivo, ele é uma comunicação de encarnado, ele estava vivo, só que quando ele dorme, o espírito emancipa e ele se materializa para uma pessoa. E na hora que ele aparece para ela, ele aparece com uma tabaqueira. Aí ele aparece com a tabaqueira e depois ele estava com uma tabaqueira. Aquilo ali emitia cheiro, né? Ou seja, tinha rapé ali dentro? Aí o São Luís fala assim, tinha. Aí ele, então quer dizer que se a mulher que comunicou com ele pegasse aquele rapé, cheirasse, né, ela espirraria? Aí o São Luís, espirraria. Ou seja, porque o espírito consegue dar as propriedades, né, ou seja, a matéria elementar, as propriedades que ele quer, ele consegue manipular. Mais uma vez, se quiser entender isso, Laboratório do Mundo Invisível, a gente vai ver os espíritos, o Kardec explicando como que os espíritos conseguem manipular as propriedades. Isso é uma coisa que o Kardec mesmo falou, isso aí já é conhecido de todos os magnetizadores, né? Você pode colocar, você pode dar uma matéria elementar a propriedade que ela quiser. Então, a mesma coisa, você pega uma água que tem um H2O, você coloca ali mais um oxigênio, você vira um peróxido, isso é corrosivo. E pela magnetização você consegue fazer isso. Ou seja, fazendo uma manipulação dos fluidos você consegue fazer. Então, ou seja, os espíritos podem. A gente tem, né, várias pessoas chegam às vezes para a gente, conversa e falam, mas é que a minha mãe tinha esse perfume, ela já desencarnou há tanto tempo, e às vezes eu sinto o perfume pela casa. Né? Pode ser? Pode, lógico que pode ser. Eu trabalhava, né, no CTI, o meu amigo ali vai entender, lembrar da pessoa que eu estou falando, tinha uma mulher que trabalhava com a gente, ela era médium, e certa vez ela virou para mim e disse assim, Tiago, chega perto daquele leito ali, sente o cheiro. Cheguei perto do leito, senti o cheiro, veio um cheiro de rosa, aí ela está cheirando rosa. Só que como eu não sou bobo é nada, cético até mandar parar, fui lá, cheirei ela também. Às vezes ela está com perfume, né, de rosa, cheirei ela, nada. Cheirei a paciente, às vezes eu tinha colocado alguma coisa nela, nada de cheiro de rosa, na paciente. Aí ela, não, chega mais para cá, em volta, cheiro de rosa. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Ela virou para mim e falou assim, eles estão aqui nesse exato momento desligando ela do corpo. O paciente já estava em coma ali durante um tempo, eles estão desligando ela nesse exato momento. Pode olhar o relógio, não vai demorar muito não. Batata, 30 minutos, né? Batimentos cardíacos caindo, pressão arterial caindo, né? Paciente desencarna.
seja, e os espíritos que estavam lá fazendo esse trabalho, eles quiseram emitir esse cheiro, né? É da vontade dele. Dentro do espiritismo, nós temos um caso que é clássico, que é da Sheila, né? O espírito de Sheila. Toda vez que ela se comunicava, e ela se comunicava muito pelo Peixotinho, não foi um médio de materialização famoso que nós tivemos, e quando ela aparecia, ela sempre deixava o ambiente todo perfumado, né? Ela emanava ali um cheiro de rosas, então as pessoas às vezes já sabiam quando era a Sheila que estava se materializando, porque ela deixava esse cheiro, né? E ela fez esses trabalhos com o Peixotinho, com o Chico Xavier, tá? Então sim, os espíritos podem, a gente pode sentir o cheiro que eles emanam. Chegou uma pergunta aqui para mim, bem complicada mesmo, que o Jomar pôs na minha mão. Então, vou pedir ajuda para os universitários aqui para que complementem aqui, caso eu deixe de... Com certeza vou deixar de ressaltar alguma coisa, né? Pergunta diz assim: boa noite. Como sair da depressão? Como mudar e controlar nossos pensamentos? Uma pessoa pode vencer uma doença mudando a vibração para a vibração positiva, mentalizando positivamente? É verdade que o nosso pensamento tudo pode? Olha para você ver o tanto de pergunta, né? Logicamente, tudo dentro da vontade divina, se for merecimento da pessoa e ela se esforçar, pode realmente curar uma doença até mais séria? Obrigado. Na pergunta 95 do livro O Consolador, que é um livro que ele é pelo Espírito Emmanuel, onde diversos companheiros fazem perguntas para o benfeitor, tem uma pergunta que diz o seguinte: qual é a definição, qual o conceito de saúde conforme a ciência da Terra, né? E conforme a ciência espiritual? E Emmanuel responde o seguinte: saúde nas ciências médicas da Terra é o equilíbrio pleno dos órgãos materiais. Saúde espiritual é o equilíbrio pleno da alma. E esse equilíbrio pleno da alma muitas vezes vem com desequilíbrio material. Então vejamos bem, muitas vezes a própria enfermidade ela está representando um início da cura espiritual necessária para nós em termos de evolução espiritual. Então a depressão, que ela é ocasionada por os mais diversos motivos, ela vem dar um sinal de que a gente também necessita mudar em algum ponto, que a gente precisa começar a se trabalhar em algum ponto de nós mesmos que está gerando aquele estado de estagnação que a depressão representa, né? Então, ela é sempre um sinal. Toda enfermidade física, né, principalmente as enfermidades vinculadas às questões mentais, elas são um sinal de que nós precisamos reajustar algo dentro de nós, reajustar algo dentro da nossa própria alma, porque a alma, segundo a pergunta 134 do Livro dos Espíritos, o que é alma? E a espiritualidade responde: é o espírito encarnado. Então, são imperativos educativos que a matéria proporciona para a gente, a fim de que a gente efetue aquisições espirituais cada vez mais consistentes. E com a depressão não é diferente. A depressão também subentende-se uma necessidade de mudança de um quadro mental. Mas esse quadro mental, as causas vão ser as mais diversas. A gente não pode definir aqui uma causa específica. Pode ser, no caso, igual o Tiago falou a princípio, um auto-perdão, né? Uma falta de auto-perdão que levou à depressão. Né? Pode ser um problema na família. Né? Então, assim, existe uma multiplicidade de causas da depressão, da qual a gente não consegue enumerá-las todas. Agora, o pensamento positivo, como a pessoa colocou aqui, pode ser um recurso da gente superar esse quadro?
não pode ser somente um recurso, como é a via mais acertada para que a gente supere esse quadro, o pensamento positivo. Porque a depressão significa justamente um quadro mental dentro de uma onda de negatividade. Então, quando a gente sai dessa onda de negatividade, é só através mesmo do pensamento positivo. E como que a gente vai desenvolver esse pensamento positivo? Trabalho no bem, buscando uma espiritualidade, né? Buscando a movimentação, buscando sair do lugar verdadeiramente. Porque, vocês querem ver uma coisa? Se eu ficar sentado nessa cadeira aqui, eu estou confortável. Mas se eu ficar sentado aqui durante 2 horas, ainda vou ficar com certo conforto. Mas se eu ficar aqui 4 horas, 5 horas, 6 horas, vai chegar um momento em que eu não vou aguentar mais ficar nessa cadeira e eu vou ter que levantar. Então a dor, muitas das vezes, vem para a gente ter que levantar também. Seja através da depressão, seja através de uma moléstia física, é para que a gente se levante de nós mesmos no sentido da autossuperação, no sentido da melhoria daquilo que a gente precisa trabalhar para sair daquele quadro de negatividade. Então, Emmanuel está dizendo na pergunta 95, depois vocês podem conferir, que o desajuste físico e mental, muitas das vezes, ele concorre para o equilíbrio da alma, quando bem aproveitado, quando bem entendido. Só que é preciso a gente procurar o trabalho no bem, a gente buscar uma espiritualidade, a gente partir para uma busca de preencher aquilo que nos falta, né? Em busca de socorro, em busca de amparo. Eu, há uns anos atrás, eu coordenava o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e a gente estava fechando o centro espírita, era no domingo de manhã, eu já estava indo embora, eu tinha 19 anos, mais ou menos, e entra uma senhora de 40 anos de idade, mais ou menos, aproximadamente, em prantos, e eu estava ali no centro, eu e mais um senhor que participava do estudo da doutrina espírita com a gente, e querendo conversar com alguém. E eu, assim, na época, eu nunca tinha feito atendimento fraterno, eu nunca tinha feito nada. Eu fiquei num desespero de atender aquela senhora em prantos ali, e acompanhada por uma outra pessoa que falou que o caso dela era de depressão. Eu falei assim, meu Deus, a quem pedir socorro no momento desse? Eu estava sozinho ali no centro. Aí a mulher, ela precisa conversar com alguém. Eu falei assim, mas não tem ninguém. Dá para ser comigo? E eu tinha, assim, 19 anos. Eu sei que quando a mulher olhou para mim, assim, novinho, ela começou a chorar ainda mais. Eu falei assim, meu Deus, não vai querer nem conversar comigo, né? Aí eu falei assim, não, se você tiver, se me der a oportunidade da gente conversar com toda boa vontade, a gente vai, pelo menos para a senhora desabafar para mim aquilo que a senhora está precisando desabafar, né? Eu te empresto os ouvidos aqui com o maior prazer e tal. E eu sei que eu entrei tremendo para a sala de atendimento fraterno, assim, com uma dificuldade muito grande, mas pedindo a Deus, a Jesus, para que me inspirasse nas palavras. Eu sei que depois de umas meia hora de conversa ali, a mulher já saiu sem chorar. Não saiu com o semblante aberto, mas já saiu livre do pranto da qual ela entrou, né? E essa mulher retornou, foi retornando à casa, e o semblantezinho dela cada vez melhor, Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a busca dela para uma espiritualidade naquele momento, os espíritos amigos, os mentores espirituais que nos assistem, se utiliza de momentos como esse para uma atuação mais intensa na nossa vida, no nosso quadro de dificuldade. O problema é que muitas vezes a gente não dá oportunidade para essa ação mais intensa na nossa vida. Então, quando nos surge uma problemática dessa, a gente precisa começar a despertar o pensamento para dar oportunidades para os espíritos amigos, para que a providência divina possa nos amparar. Então, a depressão, ela requer de nós uma abertura para a vida, uma abertura para novas perspectivas, né? Esse é
pensamento aqui, dentro das minhas limitações. Alguém quiser acrescentar mais alguma coisa? Gente, eu estou incomodado, tanta gente em pé. Ó, tem 3 cadeiras aqui, 2 aqui, 5 aqui, tem um tanto de cadeira lá. Porque se vocês ficarem em pé e ouvindo o estudo, é complicado. Pode vir aqui, ó, tem bastante ali naquele cantinho. Tá? Realmente foi muito boa a resposta do Ives, né? E depressão, quando chega no nível de depressão, apesar de ter vários graus, é muito difícil a pessoa conseguir sair sozinha. Então, tem que procurar uma ajuda profissional, tá? E o que o Espiritismo recomenda, além dessa ajuda profissional, é evangelioterapia, né? Trabalhar o amor, voluntariado, mudar o ar mental, tudo isso aí que o Ives falou, que eu não vou repetir. E trabalhar, procurar ajuda, não fica parado não. Se está percebendo que está deprimido, ótimo, vamos procurar ajuda, procurar assistência aqui no centro também, né? O atendimento fraterno, o acolhimento fraterno, e buscar de todo o recurso sair disto. Bom, vamos voltar aqui às nossas perguntas difíceis. Segundo Stephen Hawking, Deus não joga dados, mas Ele os lança onde não podemos alcançar, em relação ao universo. O que quer dizer isso? Eu não conheço, né, a teoria do Stephen Hawking, quando ele falou isso, mas a questão do jogar dados é o seguinte: a física, principalmente depois de Newton, Isaac Newton, até Einstein e até a teoria da quântica, ela era determinística. O que significa isso? Os fenômenos físicos são previsíveis. Se eu pego esse copo aqui e solto ele, se eu tenho o peso do copo, a aceleração da gravidade, eu consigo prever a trajetória, eu consigo prever o tempo que ele cai. Então, é determinístico. Eu posso prever se eu tenho os dados necessários. Foi tanto sucesso isso, porque é graças a essa física que eu posso calcular a órbita dos planetas. Eu posso calcular uma nave espacial saindo da Terra e pousando na Lua. Então, isso é determinismo, determinística. Então, a física era determinística. Com o surgimento da mecânica quântica, no início do século passado, um cientista, Heisenberg, estudando a mecânica das subpartículas, da partícula subatômica, descobriu um princípio que ficou conhecido como princípio da incerteza. Exatamente porque essa previsibilidade que existe no nosso mundo real não era possível no mundo quântico ou no mundo subatômico. Não era possível você prever as coisas com a mesma forma determinística, mas sim probabilística. Então havia probabilidades. A física quântica é uma física de probabilidades. E Einstein não concordava com isto. Então Einstein competia ou discutia com Heisenberg e lançou: Deus não joga dados. Ou seja, o universo é determinístico, o universo não é probabilístico, porque o dado, a ciência matemática que estuda, por exemplo, qual é o número que vai sair do dado, é a probabilidade. Então, Deus não joga dados, Deus não brinca com a gente, o universo é determinístico. E eu acredito que o Stephen Hawking, que é aquele cientista inglês, falou: Deus não joga dados, ou seja, o nosso universo aqui ele é determinístico, mas os lança onde não podemos alcançar, se referia ao universo subatômico, porque é tão pequeno, as partículas são tão pequenas, que é difícil a gente lá ter essa determinação que a gente tem no nosso universo, no nosso tamanho. E lá parece que reina a probabilidade. Tanto que, historicamente, Einstein perdeu a discussão
E o princípio da incerteza hoje é utilizado pela física quando se quer estudar a mecânica quântica. Além disso que o Jomar disse, o Stephen Hawking tem até um filme que demonstrou isso de forma brilhante agora, que chama Teoria de Tudo, que é sobre o relacionamento dele com a esposa. O fato dele também dizer isso, que Deus joga os dados onde a gente não pode alcançar, é também querendo dizer que foi a esposa dele ela era religiosa, a esposa dele, só que ele não era, ele era ateu até uma certa época da sua vida, e depois ele começou a perceber que existe sim algo que controla tudo isso. Então ele fala assim, ele começa a cogitar a existência de um Deus, só que depois ele fala, mas não tem como a gente provar isso. Então a teoria de tudo, que ele passou a vida dele toda, que é o nome do filme, que ele passou a vida dele toda e está passando ainda tentando procurar, é uma teoria que explica tudo. Ou seja, se a gente consegue explicar como que o universo é regido, a gente não precisa de Deus. Então, ou seja, ele ainda investido desse ateísmo, se eu conseguir explicar a teoria de tudo, a gente não precisa de Deus no universo, a gente retira Deus. Só que ele ainda não conseguiu essa teoria de tudo. Então ele diz isso, que Deus colocou onde a gente não é possível alcançar, mas se referindo à busca dele inteira, que ele não conseguiu achar onde é que estão esses dados. Boa noite. Como auxiliar um colega com surto psicótico? Características esquizofrênicas, o qual ameaça a própria integridade e a dos colegas. Além da internação psiquiátrica, como ajudá-lo espiritualmente? Com orações, vibrações, mentalizações na hora do passe? Pode haver influências de espíritos obsessores nesses casos? Como reconhecer e como nos proteger? Grato pela atenção. A gente que agradece. Olha, pelo que a pessoa, o que dá para entender aqui da fala dela, é que a pessoa já está internada, numa instituição psiquiátrica, e é óbvio, quando um paciente psiquiátrico ele já chega num estágio onde ele já oferece ameaça, tanto para ele mesmo como para terceiros, é óbvio que medidas devem ser tomadas para que nós, que ainda, esse conceito de normalidade, ele é realmente muito complexo, isso não existe, mas as pessoas que ainda conseguem ter um pé no chão e uma certa lucidez, que estão do lado de uma pessoa que quer cometer um suicídio, por exemplo, ou quer matar alguém, a gente ter ali uma certa lucidez para poder impedir essa pessoa. Hoje, como é que a gente tem essa lucidez? Como que a gente faz isso? Internando numa clínica psiquiátrica. Então, mais perto de nós aqui, realmente a gente não tem outra alternativa a fazer naquele momento do surto do que internar. Realmente tem que ser internado. É óbvio que isso vai depender de localidades, de como que o tipo de tratamento é oferecido. O nosso aqui, mais perto de nós, eu trabalhei 2 anos numa instituição psiquiátrica, infelizmente, a gente ainda utiliza métodos que, às vezes, nem todo mundo aceita, mas é óbvio, se a pessoa está oferecendo riscos, alguma coisa tem que ser feita. Então, às vezes, uma contenção física, isso tem que chegar a esse ponto. E, muitas das vezes, os pacientes que eu via, ou que eu participava nas contenções físicas na instituição que eu trabalhava, quando eles saíam daquele surto, muitas vezes eles agradeciam a gente. Eles chegavam e falavam, olha, se vocês não tivessem sedado, se vocês não tivessem amarrado, realmente eu teria feito uma bobagem, e muitas vezes eles agradeciam a gente. A gente, meu Deus, vai amarrar e aquela coisa toda, mas às vezes isso é necessário. É óbvio que existem outras terapêuticas, por exemplo, no Rio de Janeiro tem um hospital psiquiátrico chamado Nis da Silveira. A Nis da Silveira, ela trabalhou diretamente com Lacan. Então, ela tem formas de abordagem a paciente psiquiátrico que é realmente totalmente, para a gente aqui ainda é muito nova, a gente ainda não faz isso aqui, principalmente em Divinópolis. Então, por exemplo, com a faculdade a gente visita alguns hospitais psiquiátricos e o pessoal, um amigo meu visitou esse hospital Nis da Silveira e ele teve uma demonstração prática. O psiquiatra estava lá, fazendo uma apresentação, de repente o paciente entrou em surto. Levantou e começou a pegar a cadeira, e vou mandar a cadeira para todo quanto é lado, e ele viu uma forma de lidar, de conter um surto que não precisa de contenção. O psiquiatra começou a conversar, começou a tocar, começou a contracenar com o paciente.
realmente ele atuou com o paciente, daqui a pouco o paciente entrou no teatro dele, o paciente saiu do surto, beleza. Não precisou de amarrar, não precisou de sedar. Então, ou seja, existem essas possibilidades. Mas é óbvio, se nós aqui mais perto de nós, o paciente entrou em surto aqui, a gente não tem essas possibilidades, a gente vai fazer o que está ao nosso alcance, não tem como, tem que fazer, tem que internar mesmo numa instituição psiquiátrica. Tá? Como que a gente ajuda aqui? Com orações, vibrações? Sim, sim. Né? Só que isso basta? Porque, às vezes, a gente esconde atrás, tá, gente, de preces. Nós, espíritas, a gente é muito, né, dono de fazer isso. A gente chega e fala assim, não, já fiz uma prece para o fulano, na hora do passe eu mentalizei, acabou. Já está feito o meu serviço, não preciso fazer mais nada. E, às vezes, a gente se apega a isso. Mas por quê? Porque dá trabalho, às vezes, você visitar alguém, assim, dá trabalho você ir na instituição psiquiátrica visitar, ter uma conversa com a pessoa, sentar, pedir, conversar. Isso também é terapia. Um amigo que vai visitar alguém que está internado e senta e conversa. A pessoa é esquizofrênica, tá? Daqui a pouco ela começa a delirar e começa a falar, não tem problema, deixa ela delirar. Ela está botando para fora, muitas vezes, questões passadas. Tá, gente? A gente tem várias teorias aí dentro do espiritismo até. O delírio e a alucinação, muitas vezes, são vivências de existências passadas. E a pessoa ela perde essa conexão, né, com o aqui e agora, e ela abre uma porta, né, com essas existências anteriores, ela traz tudo da bagagem dela. Então, ela começa a falar, a pessoa nunca teve filho, e ela pega um pedaço de pau e começa a ninar ali. Mas por quê? Porque é algo que ficou cravado na mente dela de uma existência anterior, de um trauma que ela teve. Então, você chegando, sentando, conversando, deixando a pessoa falar, já é uma forma de terapia. Então, fazer, além da água fluidificada, além das vibrações, além de mentalizar a pessoa no passe, também visitá-la, também conversar com ela. Tá? Isso pode ser obsessão? Obsessão não pode causar loucura, tá, gente? Obsessão não causa loucura. Às vezes, um espírito obsessor, ele pode chegar num estágio, né, já um estágio mais avançado, que é a subjugação, de tomar aquela pessoa e ela fazer coisas que ela não faria no momento de lucidez? Pode, mas isso é esporádico. Isso, o paciente ele não tem isso continuamente até ele chegar a ser diagnosticado com uma esquizofrenia. Tá? Então, a obsessão não pode causar. Como é que você vai reconhecer isso? Como é que você vai reconhecer? É muito complicado, porque o paciente ele já é confuso mentalmente. Então, a única forma seria mesmo numa reunião mediúnica. Tá? Então, traz o nome da pessoa, deixa aqui na caixinha, né, de vibração, passa no tratamento aqui por ela, até ir para uma reunião mediúnica, pode ser falado alguma coisa. Tá? E como nos proteger? A regra áurea sempre é como se proteger de obsessão, né, que no caso da pessoa, se ela for lidar com alguém que está sendo obsidiado, a regra áurea sempre é atrair bons espíritos. Não tem como a gente falar outra coisa. Então, como que você protege? Tentando cultivar pensamentos bons, né, como foi falado, tentando se manter em prece, em conexão com a espiritualidade que está ali para te ajudar. Você fazendo isso, meu amigo, você pode lidar com um espírito obsessor da pior qualidade. Se você está centrado em você, sempre pedindo para que os seus espíritos protetores te auxiliem, realmente você, entre aspas, né, vai estar protegido, porque você está ali para prestar uma coisa que é um auxílio na obra de Deus. Né? Então, ou seja, você não vai deixar de ser assistido. Bom? Gente, já estamos com o tempo estourado. Só gostaríamos de agradecer a todos. Excelentes questões, né? Excelentes respostas. E gostaríamos de desejar a todos uma boa noite, né? E uma excelente palestra.